Abrogados estão todos os rituais, todos os ordários, todas as palavras e sinais. Ha-Hor-Kut tomou seu assento ao leste no equinócio dos deuses. E que azar seja com Issa, os quais também são um, mas eles não são de mim. Que azar seja o adorador, Issa o sofredor. Hor em seu secreto nome e esplendor, é o Senhor iniciando. Tudo bem, pessoal? Sou o Mestre Aleph e esse vídeo faz parte da série A Voz de Aiwass. Quem não sabe, eu tinha um canal chamado A Voz de Aiwass no YouTube, mas o YouTube tem sistematicamente me censurado e esse canal foi tirado do ar. Mas agora, no site mestrealeph.com.br, nós pretendemos fazer algumas divisões ali dentro, remontando estes canais. Então este vídeo faz parte da série A Voz de Aiwass e estará disponível no site em breve e depois dentro de uma playlist ou de uma seção no site chamada A Voz de Aiwass. Eu li para vocês o livro da lei, o capítulo 1, versículo 49. E o meu assunto hoje vai ser justamente uma compreensão geral do Apocalipse e da transição dos eons. Quando a gente fala em novo eon, o que isso significa? Qual a diferença do velho para o novo? O que isso afeta a minha vida pessoal? Como isso explica o que está acontecendo no mundo? O que eu devo esperar para o futuro? Então eu vou tentar, obviamente num tempo curto, falar um pouco sobre esses temas. A primeira coisa que deve ser compreendida é o que é Aion. O que é Aion? O que significa Aion? Normalmente, até por conta da palavra latina, a eternitas, que significa eternidade, se interpreta como tempo, ou um longo período de tempo, mas um Aion é muito mais do que isso. Na mitologia grega, o Aion era um deus. Não é um deus conhecido porque era um deus adorado geralmente nos cultos de mistério, que eram os cultos iniciáticos, o culto de Cibele, os cultos de Mitra, que não são necessariamente gregos nem necessariamente romanos, mas se espalharam, tiveram grande difusão dentro do mundo grego e do mundo romano. Se você procurar a imagem na internet, você vai encontrar uma figura, um círculo, que representa, geralmente com 12 signos, representando o céu, e um rapaz nu dentro desse círculo. Esse rapaz nu dentro do círculo é o deus Aion. Não que significa o Aion. Para os gregos, o Aion era o tempo em contraste com Cronos. Cronos era o deus do tempo linear, o tempo do passado, presente e futuro. E o Aion era o tempo circular. Aion era a alma do tempo, era a essência do tempo, era aquilo que o tempo é de fato e que nós não, por sermos seres lineares e limitados, a gente não consegue distinguir de modo mais amplo. Então o Aion, inclusive o círculo que cerca o Aion, geralmente é representado por uma figura que muitos já ouviram falar chamada Ouroboros. Ouroboros é uma serpente engolindo a própria cauda, representando o infinito, mas mais do que o infinito. Se a serpente devora a própria cauda, ela sempre devora a si mesma. E é nesse sentido que nós precisamos ter em mente para distinguir o que é o antigo e o novo Eon. A serpente que devora a si mesma é a própria existência do Aion que se consome. O Aion devora a si mesmo. O Aion consome a si mesmo. E assim ele se destrói e se renova. Eu vou ler aqui para vocês um trecho da Dionísica. Dionísiaca é um conjunto de versos, é uma obra clássica grega. Ela não é tão conhecida, aliás, ela quase não é conhecida, mas ela é uma das mais importantes, inclusive das mais volumosas, dos mais volumosos clássicos gregos de poesia. E na Dionísiaca há uma descrição do Aion, qual era a existência do Aion. Vou ler para vocês.
Muda o fardo da velhice como uma serpente que se desprende dos enrolamentos das inúteis escamas velhas, rejuvenescendo enquanto se lava nas ondas das leis do tempo. Vou ler mais uma vez. O que o Aion faz? Qual é a natureza do Aion? Muda o fardo da velhice como uma serpente que se desprende dos enrolamentos das inúteis escamas velhas, rejuvenescendo enquanto se lava nas ondas das leis do tempo. Ou seja, de novo com o símbolo do Ouroboros, Aion é um deus que envelhece, mas pela própria lei do tempo ele se purifica da sua velhice, se desprendendo daquilo que não lhe serve mais. Então aqui nós já entendemos que velho Aion e novo Aion são apenas maneiras que nós identificamos o passar das eras e do tempo. Essencialmente é o mesmo Deus, o mesmo Aion. É um Aion eterno. Porém, à medida que ele se envelhece, ele se livra daquilo que não serve mais, como uma serpente que se livra da sua própria pele antiga. Uma outra forma de entender o significado do Aion é entender que as personalidades de Deus assumem a regência de cada era. O que isso significa? Se nós pensarmos no mito de Osíris e Horus, aliás, nos mitos egípcios, principalmente os mitos de Heliópolis, de que eu vou falar daqui a pouco, que é de onde vem a mitologia básica de Telema e do Livro da Lei. Você tem o primeiro deus que é Ra. Ra vai ser sucedido por seus filhos. Em algum momento ele será sucedido por Osíris. Mais tarde Osíris será oficialmente sucedido por Horus, embora Sete assumirá o trono no período em que Osíris estiver morto. E depois os faraós se sentarão no trono no qual Horus assentou-se. Esse trono ele é chamado de o trono de Ra. Nesse texto que eu acabei de ler, do Livro da Lei, quando diz que Hor tomou o seu assento, está se referindo ao trono de Ra. Num outro momento, esse trono de Ra vai ser mencionado de modo direto. No versículo 37, no capítulo 3 do Livro da Lei. Eu te adoro na canção. Eu sou o Senhor de Tebas e eu, o inspirado pregador de Mento. Para mim desvele o velado céu, o alto sacrificado Ankh-Afnaconso, cujas palavras são verdade. Eu invoco, eu saúdo tua presença, ó Ha-Hor-Kyut, unidade máxima manifestada. Importante entender essa unidade máxima manifestada, porque o conceito vigente, por exemplo, na Kabbalah hoje, a Kabbalah luriânica, se entende que o universo foi tomado por uma catástrofe e que as centelhas de luz são aquelas que eram o corpo do Adão Kadmon, estão espalhadas e dentro de cada ser humano, mas são centelhas, são fragmentos da luz do Adão Kadmon. Mas aqui, lembrando que logo no capítulo 2 do Livro da Lei, o deus Hadith se identifica como a chama que arde no coração de cada estrela. O deus Horus, que é o deus anunciado no capítulo 3, é a unidade máxima manifestada. Esse já é um conceito muito importante do novo Aion. Dentro de você não tem um pedaço de luz. Dentro de você não tem um pedaço de Deus. Dentro de mim não tem uma casca, um fragmento de Deus. Existe Deus todo. Não existem várias partes de Deus em cada um de nós. Está Deus em sua plenitude. Esta unidade máxima manifestada é, inclusive, o sentido esotérico da religião do Islã. Quando se diz que Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta, essa unidade de Deus que se manifesta na unidade do profeta, significa que o Deus verdadeiro não está fragmentado. O universo não é fruto de uma catástrofe. O Deus está inteiro. Não são partes. Você não tem um fragmento. Não há uma estrela dentro de cada um de nós. Todo homem, Adão Kadmon, toda mulher, Adão Kadmon, que é um ser, na Kabbalah é um ser andrógeno, todo homem e toda mulher é uma estrela, a estrela única
e central do universo. Eu adoro a força de teu sopro, supremo e terrível Deus, que fazes os deuses e morte tremerem diante de ti. Eu te adoro, aparece sobre o trono de Ra, abre os caminhos do Cum, ilumina os caminhos do Ka, os caminhos do Cabes atravessai, para excitar-me ou apaziguar-me, a que isto me preenche. Aqui a glória do Deus é que ele faz os deuses e a morte tremerem. Por que ele faz os deuses e a morte tremerem? Porque ele é a unidade máxima manifestada. Porque ele não é uma multidão de deuses, porque ele não é um Deus quebrado, porque ele não é um Deus em conflito com outros deuses, ele é a unidade de todos aqueles que antes nós olhávamos e víamos como deuses. E o que é dito dessa unidade máxima? Aparece sobre o trono de Ra. Então, o segundo ponto que se deve compreender é esse. Em cada época, em cada aion, ou em cada roupagem do aion, uma consciência, uma expressão divina está sentada no trono, ou seja, no lugar central do cosmos. A transição dos aions significa isso. É por isso que no versículo 49 do capítulo 1, que eu li, a deusa diz que Azar e Isa, ou Issa, sejam um. Issa é Jesus, Azar é o nome egípcio de Osíris. Ela diz, eles são um e eles não são de mim. Por que não são de mim? Porque o círculo das estrelas, na qual o Aion está dentro, como eu descrevi para vocês, a iconografia do deus Aion, é o corpo da deusa Nut. Azar e Issa não são mais o Aion. Eles não estão mais sentados no trono da regência do universo. Eles são um, mas eles não são mais dela. Quem aparece agora tomando o trono é Hor, que é Horus. Como eu disse, é uma forma também de explicar a Bíblia, né? Eu vou falar aqui umas coisas, vou fazer uma observação com vocês aqui no livro do Apocalipse, que normalmente embromólogo não percebe. E eles vão inventar 1001 explicações para isso. Mas veja bem, Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois disso tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu e a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse: sobe até aqui para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente movido pelo Espírito e eis que havia um trono no céu e no trono alguém sentado. Não diz que é Deus. Alguém sentado. Se você continuar vendo as outras descrições deste que está sentado no trono, é sempre aquele assentado no trono. Alguém assentado no trono. Um outro detalhe interessante sobre esse que está sentado no trono é o versículo 4 do capítulo 4. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. O que é que você está vendo aqui? Um está sentado no trono. Quem está sentado no trono? O regente do Aion. Quem são os 24 ao redor? As demais consciências divinas. Por isso nenhum deles tem nome. O Deus de cada Aion se centra no trono central. Na transição dos Aions, como o movimento de um relógio, um dos 24 anciãos assumirá o trono central. Esta é a transição dos Aions. Azar, ou Horus, Osíris, deixou o trono de Ra. E Horus está sendo convocado a aparecer sobre o trono. No capítulo 1 do livro da lei, versículo 49, é dito: Hor tomou seu assento no leste. Mas no capítulo 3, a própria unidade manifestada no profeta, porque ali, aquele texto que eu li, o capítulo 3, 37, é o profeta falando, ele diz: aparece no trono de Ra, ou seja, ele convoca o Deus para aparecer no trono de Ra. A transição entre as eras é caótica. Ela é caótica. Normalmente, se eu perguntar para você, quando começou a era cristã? 2017 anos atrás. No ano 1. Não. Já no século IV, quando Constantino declara a oficialidade do cristianismo, e mais tarde o filho dele declara o cristianismo como religião
do Império Romano, nesse momento começa a era cristã. Antes disso que você tem muitas seitas, há um caminho autêntico que vem do profeta do Eon, que é Jesus, mas existem muitas outras seitas em conflito. Esta é a situação que nós vivemos hoje. Por isso tem tanto pseudo-fráter aí vendendo suas ervas de poder aí, vendendo literalmente para fazer milagres e tudo mais, e batendo boca com todo mundo pela internet. É por isso que existe uma telema draconiana, tifoniana, por isso que o cara diz que segue Crowley, mas na verdade ele está se guiando pela magia do caos, e aí os caras da magia do caos brigam uns com os outros. Esse é o momento em que nós estamos. À medida que é por isso que as pessoas são tão parecidas hoje em dia. É por isso que você tem uma dificuldade imensa de encontrar personalidade nas pessoas. É por isso que é tão fácil o comportamento coletivo, o comportamento uniformizado hoje em dia. O Eon está se despindo, uma nova identidade ainda não apareceu. Enquanto esta nova identidade não aparece, enquanto Horus não se senta no seu trono, há turbulência. O primeiro sinal de que Horus assumirá seu trono, de que ele está prestes a tornar-se de fato o regente do Eon, foi a Lua de Sangue em 2015. Disso eu falo num outro momento. Então, o que você vê aqui no Apocalipse você vê 24 tronos e um no meio. Mas o que você tem ali são as personalidades divinas. Uma unidade divina que se recicla, que se renova e que faz renovar e reciclar todo o universo. No capítulo 5, no versículo 1, você tem de novo, do Apocalipse: vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Para os judeus, nós estamos no ano 5777. Porque esse ano ele indica o fim da era judaico-cristã. É por isso que o livro do Apocalipse vai falar em 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Justamente 700 da ira de Deus, 777. Esse livro está na mão daquele que está sentado. Ele entregará ao Cordeiro, que é o profeta do Eon, o Logos do Eon, a palavra do Eon. Então você tem alguém assentado no trono, Jesus como Cordeiro recebe das mãos daquele que está sentado no trono a palavra do Eon e a anuncia. A mesma coisa acontece agora. Há um Deus que se senta no trono, ele entrega a palavra do Eon para um profeta, o profeta anuncia e por meio do anúncio do profeta a criação é reconstruída. Mas essa é a essência da transição dos eons. Essa é a essência das transformações. Por isso, o capítulo 1, versículo 49 diz que todos os rituais foram abrogados. Na verdade, não foram todos. O capítulo 2 vai falar de modo mais claro. Mas para nós o que interessa é isso. A espiritualidade, os rituais, os símbolos sagrados, eles perdem a sua força. Embora haja uma verdade que transcende toda a nossa compreensão de verdade, estas verdades que expressam essa verdade absoluta, elas não são perenes, elas não duram para sempre. Elas não são para sempre em todas as épocas. Elas precisam ser renovadas, elas precisam ser recicladas. No capítulo 2 do livro da lei, Hadith vai dizer ao profeta que o profeta que os rituais são negros, que o profeta deve purgar aqueles que podem ser purgados. Ou seja, os rituais são abrogados porque eles se tornaram impuros. Não há mais luz neles. A luz do Eon não brilha mais neles. Aqueles que podem ser redimidos serão redimidos. Ok? É por isso que o que o Apocalipse é? O que João está vendo? João não está na era cristã. Você viu o que eu li no capítulo 4? Sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que devem ser depois destas. Ele está vendo a chegada da era cristã. Ele está vendo o Cordeiro pegando o livro, abrindo o livro e transformando todas as coisas. Como houve uma transformação mundial, né, total no planeta depois do cristianismo. Só que o livro do Apocalipse, o profeta que vê o Eon começando,
Ele enxerga o alfa e o ômega. Ele enxerga, ele foi tirado do Cronos e levado para uma outra dimensão de tempo. Ele entrou no Aion. Então ele vê a serpente engolindo a própria cauda. O que ele vê também? Ele vê o fim do Aion. Ele vê o Aion que começa e vê o Aion que termina. Quando você lê no Apocalipse 13, o profeta dizendo, eu me coloquei na areia da praia, esse colocar-se na areia da praia é uma menção a Gênesis 22. Quando Abraão sacrifica Isaac, o anjo diz, repete a promessa, sua descendência será numerosa como a areia da praia. Então ele é um judeu, ele está no eon judaico, ele está na areia da praia. E ele olha para as águas, que são as nações, e o próprio tempo em movimento. E ele vê uma besta se erguendo dali. E aquela besta vai destruir a época que ele está vendo iniciar. Ela vai mudar tudo, assim como Jesus está mudando tudo para o profeta. Como ele interpreta isso? Como todo mundo dentro de um tempo. O profeta está vendo acima, mas ele continua filho de uma época. Então o que ele vê? Ele vê de modo negativo. É uma besta, ela é furiosa, ela é selvagem. A mulher que está no deserto, ela está bebendo o sangue dos santos. Ela é espantosa e temível, ela é a grande Babilônia, mas ele reconhece que ela é, ela é a grande Babilônia, mas há um mistério nesse nome. Um mistério, ele não entende esse mistério. Transcende a compreensão dele, porque transcende a época na qual ele está vivendo. Por isso que Aleister Crowley foi profeta do Eon que ainda vinha. Por isso ele não se dissociou da imagem negativa da besta. Ele se identificou com a besta, mas se identificou com a negatividade dela. Porque ele está dentro do Eon cristão, ele está na areia da praia também, e ele está enxergando a besta como aquele que vem destruir o Eon e não renová-lo, e não fazê-lo renascer. Ele olha Osíris e Horus em atrito, e não como complemento, porque Osíris gera Horus pela ação da deusa Ísis. Ok? Para terminar, eu vou ler aqui para vocês um trecho de uma epístola de Clemente de Roma, que foi bispo de Roma, começo da era cristã. Ou seja, ele foi papa. Católicos que me ouvem sabem que quando o papa se pronuncia ex cátedra, ou seja, da cadeira de São Pedro, seus pronunciamentos são infalíveis. E nisso não deve assustar ninguém que não é católico, porque afinal de contas, a Igreja Católica foi a grande ordem iniciática do éon passado. E o Papa foi o grande representante do Deus do éon passado. Eu vou ler aqui para vocês o capítulo 25 da Epístola de Clemente de Roma, aos Coríntios. Ele escreveu aos Coríntios. Veja só a descrição de Clemente de Roma sobre algo que todos conhecem, a fênix. Considerem o sinal prodigioso que ocorre na região oriental, isto é, nas terras próximas da Arábia. Aí existe um pássaro chamado fênix, único na espécie, e que vive 500 anos. Primeiro, como ele sabe que vive 500 anos? Ele está citando Heródoto, que haviam várias datações de tempo que a fênix vivia. Heródoto diz que ela vivia 500 anos. Ele menciona que ela é o único da espécie. No capítulo 1 do Evangelho de João, você pegar a sua Bíblia, você vai ler aí no princípio era o verbo, blá 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 blá, o filho unigênito de Deus. Mas na verdade a palavra que na nossa Bíblia está traduzida como unigênito, o unigênito que está no seio do Pai o fez conhecer, na verdade é o monogênito, o único da sua espécie. A mesma expressão com a qual ele descreve a fênix e Heródoto também. Quando está para morrer, ergue seu próprio sepulcro, usando incenso, mirra e outras plantas aromáticas. Incenso e mirra foram os presentes que que os sábios magos levaram a Jesus assim que ele nasceu. Faltou o ouro, né? Mas na verdade Heródoto descreve a fênix com asas douradas. Então você tem aqui neste quadro da fênix o incenso, levado como presente a Jesus, a mirra, levada como presente a Jesus, e o ouro na própria fênix.
O incenso e a mirra, na Arábia antiga, eles eram entendidos como os restos da fênix, como o corpo morto da fênix. E ao completar seu tempo, aí se introduz e morre. Quer dizer, nesse sepulcro feito de incenso e mirra, ela entra e morre. De sua carne em decomposição, nasce uma larva que se alimenta da matéria putrefata do animal morto e cria asas. Lembrem-se em vídeos anteriores, principalmente o vídeo em que eu falei de Paulo e os 12 apóstolos, que eu disse que o sacramento da Eucaristia, ele deveria alimentar a igreja, assim como os judeus foram alimentados pelo maná que caiu do céu até entrar na Terra Prometida. Quando entraram na Terra Prometida, Josué capítulo 14, parou de cair o maná. Jesus deu o seu corpo para a igreja até que eles entrem na promessa, no novo Aion. Entre os alimentados está o Cristo. E eu falei que Paulo serviu de figura. O animal morto cria asas. E quando se torna forte, levanta o sepulcro onde se encontram os restos de seu ancestral e carrega-o voltando da terra da Arábia até a cidade do Egito, chamada Heliópolis. Muito interessante, porque Heliópolis, o mito da criação de Heliópolis é o mito de Osíris, em guerra com Sete, do qual nasce Horus. Os 9 de Heliópolis, a Eneide de Heliópolis, que inclui Ísis, Osíris, Sete e Horus. Voando da terra da Arábia até a cidade do Egito, chamada Heliópolis. E em plena luz do dia, aos olhos de todos, Jesus voltará e todo olho verá, diz a Bíblia, né? Transporta e depõe aqueles restos sobre o altar do sol, o trono de Ra. A seguir, retoma o voo de volta. Então os sacerdotes examinam os calendários e percebem que ele chegou ao se completar em 500 anos. Foi assim que aqueles sacerdotes que vieram do Oriente, né, ele diz que esse sinal acontece no Oriente, na Arábia, foi assim que os sacerdotes do Oriente souberam do nascimento de Jesus e foram visitá-lo. Um último comentário sobre Heliópolis. Heliópolis hoje é uma favela. Nossa, viu o que aconteceu com o Egito? O que aconteceu com o Egito por conta das invasões gregas, né? Muitos obeliscos e estátuas foram levadas para Alexandria e depois foram levados para a Europa durante o domínio romano. Inclusive o obelisco que está na Praça de São Pedro, que tem uma cruz em cima, ele é um obelisco egípcio que foi tomado por Calígula e depois se tornou uma relíquia cristã porque Pedro morreu perto dele. Tem uma cruz em cima, simbolizando que Jesus venceu os poderes pagãos. Ou seja, o poder do Deus que nasceu submeteu todos os outros poderes. Nessa mesma epístola que eu li, no capítulo 63, no versículo 2, Clemente diz que serão muito felizes os cristãos se receberem aquilo que ele escreve pelo Espírito Santo. A fênix renasce, mas essencialmente ela é a mesma. Uma fênix morta alimenta a fênix que vai renascer. E o tempo é calculado a partir deste símbolo. Um bispo, um papa cristão, falando sobre isso, em pleno nascimento do novo Éon, anunciando a essência do Éon. Cristo, Krishna, Buda, Aleister Crowley, todos eles são fênix, alimentados nas cinzas dos profetas do passado e mostrando que uma nova era vem chegando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, curte aí, é importante, comenta, faz subir na timeline dos seus amigos, na sua timeline, compartilhe na sua timeline. Esse vídeo estará no nosso site e se você tiver alguma dúvida pode escrever aqui mesmo e vamos conversando e batendo papo, mas saiba de uma coisa, uma nova idade está chegando, um novo tempo está chegando, tudo vai mudar. Muito obrigado, namastê.